Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o crediário, que nada mais é que contas a receber, tá? Vamos aprender como vender no crediário, como fazer um recebimento de uma parcela no crediário e também relatórios de crediário, relatórios de contas a receber, ok? Então, a primeira coisa que temos que saber é que tudo ocorre aqui no caixa, tá? Eu já tenho um outro vídeo onde eu explico como cadastrar o cliente. Então, se você ainda não sabe cadastrar um cliente, antes de assistir esse vídeo, assista este outro que eu vou deixar na tela aí, que mostra como fazer o cadastro de um cliente, tá bom? Porque na hora de vender aqui no crediário, por óbvio, a gente tem que informar o cliente, tá bom? Então, você vem aqui em F10 cliente não informado, clique em buscar. Eu vou colocar esse cliente exemplo aqui. Perceba que ali eu já tenho o cliente inserido, agora eu posso inserir os produtos e fazer a venda. E se por acaso eu não tivesse inserido o cliente, eu vou tirar aqui para você ver. Dá para fazer o contrário, dá para primeiro inserir os itens e depois o cliente, não tem problema, tá bom? Por exemplo, faz de conta que o cliente estava levando aqui esse produto, tá? E eu posso informar agora o cliente, não tem problema a ordem. A mesma coisa caso eu esqueci de colocar o cliente e eu pressione a tecla F9 que finaliza a venda, eu posso aqui também inserir esse cliente. E se porventura eu coloquei crediário e dei Enter e não coloquei o cliente, ele me obriga a inserir o cliente. Então não se preocupe que não tem perigo da gente esquecer de colocar o cliente, tá bom? Enfim, eu vou buscar aqui, vou inserir o cliente exemplo. Aqui, pessoal, percebam que eu cliquei na letra N para modificar aqui a forma de pagamento. Quer ver? Eu vou fechar e vou fazer de novo. F9 para finalizar a venda, ele vem automático sempre dinheiro, tá? Então, para colocar crediário, qual é o atalho do crediário? Letra N, tá? Então, se eu pressionar no teclado a letra N, percebam que automaticamente ele já modificou ali para crediário e ele pega sempre vencimento daqui a um mês. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 26/5. Automaticamente o sistema colocou o vencimento para dia 26/6, mas caso eu queira editar essa data, é simples, eu pego e clico aqui e edito a data da maneira que eu quiser. Por exemplo, digamos que eu quisesse que o vencimento fosse no dia 10/6. Tá aqui, editei, tudo certo. Outra coisa que você pode fazer aqui, que é opcional, é criar parcelas, tá? O atalho letra N serviu para modificar ali para crediário. Se eu apertar novamente na letra N, perceba que ele vai criando parcelas, ó. Pressionei uma vez, pressionei outra vez. Perceba que cada vez ele divide em parcelas, tá bom? Detalhe importante aqui. Vou fechar e fazer de novo. Faz de conta que o cliente quisesse dar uma entrada em dinheiro. Ah, ele quer me dar R$ 100 no dinheiro e fazer o resto no crediário. Simplesmente digitei ali 100 no dinheiro, que já veio por padrão, e agora pressiono a letra N, o sistema automaticamente pega o restante. Se eu pressionar N de novo, ele vai criando parcelas da mesma forma, entendeu? Mas enfim, no exemplo eu vou fazer o seguinte. N 3 vezes, parcelado em 3 vezes, vou deixar a data padrão que já pegou, tá? Então é isso, gente, simples assim. É uma venda normal, igual às outras, a única coisa que muda aqui, por óbvio, é obrigado a inserir um cliente, eu inseri aqui, e a forma de pagamento deve ser crediário, tá bom? Agora eu vou dar Enter. O sistema, num primeiro instante, imprime a nota fiscal e depois pergunta se você quer imprimir o carnê e uma segunda via do carnê. O carnê sai dessa forma, tá? Acima os dados da empresa, tá? Logo abaixo diz carnê de pagamento, os dados do cliente, parcela 1, parcela 2, parcela 3, enfim, da maneira que você negociou com o cliente, né? O valor total, o número de parcelas e o quem fez a venda e a data e horário. Lembrando que essa via aqui, geralmente o pessoal fica com uma via assinada e outra com o cliente junto com a nota. Então, pessoal, com a venda feita, qual seria o próximo passo? Próximo passo, imagina que esse cliente veio fazer o pagamento. É a mesma coisa na tela do caixa, tá? Quando o cliente vem pagar, ou seja, para fazer um recebimento, podemos vir aqui em F12 Opções. Número 3, Recebimentos e Pagamentos. O sistema pergunta quem é o cliente que você quer visualizar, as parcelas. Você abre o cliente desejado.
perceba que ele já apareceu ali as 3 parcelas conforme eu fiz na venda, tá? Claro, aqui eu estou dando exemplo, gente, vocês imaginando que já se passou algum tempo e o cliente veio pagar a primeira parcela, ok? É dessa forma que você busca. Aqui, se eu marcar as 3 caixinhas, ele mostra aqui embaixo, ó, o total que esse cliente deve. Se eu desmarcar alguma, ele vai mostrando só o valor de cada uma, entendeu? Gente, nesse exemplo específico aqui, o cliente não está atrasado, tá? Eu vou criar uma outra parcela aqui, por gosto, eu vou criar vencida já, para vocês verem como que funciona a questão dos juros. Aqui nessa tela a gente consegue configurar os juros, tá? Decidindo se ele é simples ou composto, quanto por cento de juros, se vai ter multa e dias de carência, tá? Nesse exemplo aqui, eu botei um valor fictício aqui para mostrar para vocês, tá? Vou salvar e agora eu vou fazer uma venda lá, por gosto eu vou fazer uma venda vencida já. Então, pessoal, eu fiz uma venda por gosto ali, no valor de R$90, uma camiseta, e coloquei a data vencida já por gosto para vocês verem como que vai funcionar a questão dos juros, tá? Se a gente vir novamente aqui em recebimentos e pagamentos do cliente exemplo, percebam que está aquelas 3 da venda anterior que a gente fez e da venda que eu estou citando que eu fiz agora, ó. O valor original da venda é R$90. Percebam que já está ali 91,80 porque ele calculou juros, tá? Ó, se eu marcar aqui a caixinha dessa parcela que está vencida, aqui abaixo ele me mostra, ó, juros 1,80. Inclusive eu tenho a opção, se eu quiser, de clicar aqui que ele remove esses juros. É opcional, tá? Perceba que quando está vencido, ele mostra em negrito lá na data, tá? Então, os juros funcionam dessa forma, gente. Você configura lá quanto por cento você deseja, se vai ter dias de carência, tá? Nesse exemplo que eu coloquei 2% e coloquei, tá exatamente a um mês vencido. Ele, claro, baseado no valor de R$90, ele deu 1,80. Se é um valor menor, vai dar menos, enfim. Eu vou clicar aqui em remover juros, percebam que ele removeu os juros, tá? Então, isso é uma questão que o cliente tem livre escolha. Então, faz de conta que o cliente veio pagar apenas essa que está vencida. Como que eu faço? Eu marco a caixinha ali acima apenas da parcela que ele quer pagar. Aparece aqui o total, clico em OK. Quando eu clico em OK, ela vem para essa tela e aqui é simples, gente. Vira como se fosse uma venda novamente. Qual é a tecla que finaliza a venda? A tecla F9. Pressiono F9 no teclado, ele vai abrir essa tela onde eu defino qual a forma de pagamento. Ou seja, o senhor vai querer me pagar o que o senhor me deve como? No dinheiro, no cartão, no Pix, né? Faz de conta que o cliente pagou no Pix. Coloquei ali Pix, finalizo. Quando eu finalizo, por óbvio, ele pergunta se quer imprimir um comprovante. Coloquei que não. Mas se eu voltar lá em recebimentos e pagamentos do cliente exemplo, perceba que aquela dívida já não existe mais, ele já pagou. Ele deve as outras 3. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Faz de conta que ele veio pagar essas outras 3 e ele quer renegociar com você. Se ele quisesse pagar uma parcela só, você já entendeu, que a gente marca uma caixinha só. Se ele quisesse pagar 2, marca 2. Mas vamos dar um exemplo, tá? Marquei as 3 parcelas aqui e o cliente deve no total R$ 169,90. Faz de conta que esse cliente lhe fez uma proposta. Ele quer lhe pagar R$ 150. Então o que a gente faz? Marcamos uma. Deu 150? Não. Então marca outra. Deu 150? Não. Então marca outra. Deu 169. E agora? Não tem problema. Deu OK. Dê F9. Bom, o senhor me deve 169,90. O senhor quer me dar 150? Sim. No quê? No dinheiro. Bom, então beleza. Já está ali dinheiro, né? Se ele dissesse que ia ser outra forma, primeiro você mudava. Por exemplo, C, cartão, P-Pix. Mas como ele disse dinheiro, deixa ali o dinheiro que já veio padrão. Digite a quantidade que ele quer lhe dar. Simples assim. Estou digitando nesse momento no teclado aqui, ó, 150. E o restante? O restante eu quero que siga no crediário. Beleza, simplesmente pressione o atalho do crediário, que é a letra N. Ó, nesse momento pressionei N. O sistema automaticamente coloca os R$19,90 que faltam pro crediário. Claro, você tem a escolha de deixar que ele avance um mês na data aqui, ou se quiser manter a data quase vencendo, aí fica ao seu critério, tá? Você edita essa data aqui como quiser. Mas você entendeu que é uma maneira simples de renegociar com o cliente. Se eu der Enter aqui, ele vai perguntar se eu quero imprimir comprovante, né? Vou botar que não. Mas se eu vir aqui em F2 opções, recebimentos e pagamentos, e abrir o cliente exemplo, perceba que ele deve apenas os R$19,90.
Então, pessoal, nesse vídeo falamos sobre uma venda no crediário e também um recebimento de uma parcela dessa venda no crediário, ok? Se você quiser ver sobre relatórios de contas a pagar e receber, relatórios de crediário, vou deixar uma outra caixinha aí de um outro vídeo que a gente fala só sobre esse assunto, tá bom? Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.